Boa noite, meus irmãos, novamente. Hoje é um dia que vai marcar a nossa história, né? A gente está encerrando o livro de Esdras, e foi um livro tão especial, né? A gente aprendeu tantas coisas nesse período, durante esses 10 capítulos, né? E hoje vamos dar continuidade e encerrar, então, o livro de Esdras. Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Então, em Esdras, capítulo hoje será o capítulo 10. Quem esteve aqui no último estudo, que não foi semana passada, que semana passada foi o culto dos avós, mas quem esteve na semana retrasada, a gente estudando o capítulo 9, a gente lembra que a gente aprendeu a maior arma para a gente vencer um desafio que Esdras estava enfrentando no capítulo 9. Qual é essa maior arma? Ô, gente! Oração! Oração! Esdras descobre que o povo, aí no capítulo 9, só para a gente já fazer um feedback bem rápido aí, mas Esdras ele vai descobrir que o povo, e além do povo, os líderes, estava se casando com mulheres de outros povos, inclusive se divorciando das suas mulheres para poder casar com mulheres de outros povos. Então, Esdras, quando soube disso, ele caiu no chão e começou a orar, ele chorar e rasgar o coração de tristeza. Então, no capítulo 9, a gente estudou e entendeu um pouco sobre o que acontece ali com o povo. Engraçado, né, irmãos? Não está nem escrito ali não, mas eu estava pensando aqui agora. Deus, ele te chama e ele fala assim, gente, tem como vocês saírem daqui, de onde vocês estão aprisionados, e agora o rei da Síria permitiu vocês voltarem para casa. Vamos montar uma caravana, vamos voltar para casa. E lá a gente vai reconstruir a nossa cidade, nós vamos reconstruir o templo, nós vamos reconstruir a cidade. E aí a galera fala assim, opa, beleza, então vamos sair, vamos para lá. E aí eles vão. Aí chega lá, ao invés deles focarem em fazer aquilo que eles se propuseram a fazer, cara, eles se entregam ao prazer, cara. Eles olham para os povos vizinhos e falam assim, gente, tem um pessoal diferente ali, né? E a gente aqui com esse povo cansado, sofrido, né? Olha, tem umas mulheres ali diferentes, né? E os caras largam as esposas para ir se juntar com outros povos. E se a gente lê, a gente sabe que durante toda a história da Bíblia, Deus fala o tempo todo, não mistura, não mistura. Pastor Alisson pregou isso domingo, não mistura. É uma ordem que Deus havia dado para o povo lá naquela época de Israel. E ainda assim ele se mistura. Então, Esdras, quando sabe disso, Esdras ele começa a chorar. E Esdras ele está com medo, porque eles acabaram de viver a consequência do pecado. Eles foram presos, eles foram levados como cativos. E Esdras fala assim, Deus acabou de dar uma oportunidade para a gente se reerguer e a gente peca de novo. Deus vai mandar outro povo para poder destruir a gente agora. Então Esdras ele fica muito triste e ele chora. E a gente estudou isso na lição passada, no capítulo 9. Né? A gente aprendeu algumas coisas sobre o pecado, né? Sobre a oração. Primeiro, a gente deve reconhecer o pecado como algo que nos afasta de Deus e por isso devemos chorar e lamentar. Depois a gente aprendeu também que a gente não deve agir de forma individual na igreja. Nós somos aqui um corpo. Então, quando alguém peca, quando alguém está fazendo algo errado, quando alguém... dói em mim, porque eu sou corpo. Imagina que o meu dedão machuca. Meu corpo todo vai sentir, porque eu vou ter que ficar mancando. Meu joelho, quando eu operei meu joelho, gente, antes de operar meu joelho, esse joelho começou a doer, porque a carga do corpo inteiro estava sobre um joelho, porque esse eu não aguentava pisar. Tudo que acontece no corpo, o corpo todo sente. E a gente falou sobre isso. A gente não deve agir de forma individual na igreja, a gente é um corpo, a gente deve chorar, a gente deve sorrir, a gente deve sentir a dor do outro. Não tem como viver bem sabendo que tem uma parte do meu corpo mal. E terceiro, lembre-se dos livramentos e cuidado de Deus que Ele te deu em outros momentos para crer também que você pode passar por aquele momento. Eu não sei o que você está vivendo hoje, né? A gente falou sobre isso. Mas lembre-se de todos os livramentos que Deus já te tirou lá atrás. Lembra de tantas vezes que você estava passando um momento difícil e hoje você está aqui.
Oh, meu Deus! Então, não se esqueça dos livramentos e do cuidado de Deus. E aí, no final do último estudo, eu disse que algo surpreendente aconteceu. E é o que nós vamos falar hoje. E hoje eu quero falar muito sobre avivamento, né? O verdadeiro avivamento. Uma das formas de entender o avivamento é exatamente um coração voltado ao arrependimento. Todos os avivamentos que aconteceram no mundo iniciou-se com oração e depois um grande quebrantamento e um grande arrependimento. E aqui no capítulo 10, nós vamos ver então o desfecho dessa história. Vamos ler? Acompanha comigo a partir do versículo 1. Fica com sua Bíblia aberta que a gente vai parar em alguns versículos e vamos continuar. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes de povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Até o versículo 4. Gente, nesses versículos aqui, nós temos lições maravilhosas para a nossa vida. E a primeira lição que eu aprendo aqui, quando a gente está lendo aqui, o primeiro versículo, fala que enquanto ainda estava orando. Enquanto ainda estava orando. Isso mostra que não é a força das nossas mãos, mas é o poder da oração que tem o poder de mudar a realidade das nossas vidas. Enquanto orava, mostra que um povo que se rende ao Senhor tem respostas. Tem respostas. Eu vi uma história real de um pastor, eu já tinha ouvido essa história há muito tempo, depois eu vi o filho dele contando essa história, que o filho dele cresceu, e aí agora ele dá o testemunho contando essa história. O pastor, ele estava pastoreando numa cidade muito humilde, e a igreja era muito simples, e eles estavam passando muita dificuldade. E então, num domingo, ele vai para a igreja, e ele prega ali, e aí ele esperava que acontecesse alguma coisa ali na igreja, surgisse alguma oportunidade ali dele ter um alimento, alguma coisa, só que no dia foi pouquíssimas pessoas, e quem foi, eram pessoas muito humildes, e aí ele foi embora para casa, e ele estava ali com a esposa e com o filho, muito apreensivo, porque ele sabia que ele estava caminhando para casa, e na casa dele não tinha nada para eles comerem. E aí ele vai contando a história que ele entra dentro de casa, e aí a esposa dele chama ele na cozinha e fala assim: você sabe que a gente não tem nada para comer, né? E aí ele falou assim: olha, vamos orar e vamos entregar a Deus. Faz o seguinte, pega as panelas, põe aí as panelas aí no fogão aí, sei lá, faz alguma coisa aí, mexe aí na cozinha, para o nosso filho também não perceber isso. Arruma a mesa, deixa a mesa arrumada e a gente vai sentar para orar. Porque, de costume, todo domingo a gente senta e ora antes da comida. Se não tem comida, pelo menos vai ter oração na mesa. Arruma a mesa, a gente senta e a gente ora. E assim a esposa dele fez. E ela foi e arrumou a mesa, deixou tudo prontinho, e o filho veio. E aí ele falou assim: olha, vamos juntar aqui, a gente vai orar aqui agora. E aí ele pega nas mãos da sua esposa, do seu filho, ele começa a orar. E aí ele começa a orar, e ele começa a clamar a Deus, ele começa a agradecer a Deus por tudo. E ele começa ali fazer aquela oração com muita sinceridade. E ele fala assim: pai, nós estamos entregues nas suas mãos. Eu tenho certeza que o alimento que nós vamos comer hoje vai ser maravilhoso. Nós confiamos em ti. E enquanto ele orava, bateu na porta. E aí ele para a oração e fala assim: ué, gente, tem alguém batendo na porta. E ele corre na porta. E aí quando ele abre a porta, tem um rapaz. E aquele rapaz, ele olha aquele rapaz, e aquele rapaz está com um embrulho na mão, e ele fala assim: opa, tudo bem? E ele fala assim: opa, o senhor é o pastor daquela igrejinha ali, não é?
Aí ele falou assim, não, sou sim. Ah, tá, o que você precisa? Tal. Ele falou assim, não, rapaz, eu não sou crente, não sou de negócio de igreja, não. Mas, rapaz, eu estava ali, e eu tenho um restaurante ali, eu estava ali no restaurante, e alguma coisa me incomodou muito para que eu pudesse arrumar um prato aqui, uma comida aqui, e trouxesse para você hoje. Estava me incomodando demais, eu não estava acreditando, mas aquilo estava muito forte dentro de mim. E aí eu fui lá e arrumei aqui, então preparei aqui aquele cheiro. Aí aquele pastor, o filho, brinca, né, falando assim, que aquele cheiro entrou dentro da casa, e eu assim, meu Deus, o que é isso? E aí ele fala assim, e eu peço até desculpa, eu estou meio constrangido, que eu estou sem graça, mas eu trouxe essa comida para vocês. E aí, na hora que ele vai entregar, ele fala assim, mas me desculpa, quero te pedir desculpa de novo. É porque a maioria das comidas que eu tinha feito já está terminando. Então, não tinha muita opção. O que eu fiz? Eu fiz um prato de macarrão e coloquei uns frangos que tinha lá. Então, é um prato de macarrão com frango. E aí, ele entregou aquilo para o pastor agradeceu ele, e o pastor, então, pega aquela comida, coloca na mesa, abre, e eles começam a comer. E aí, quando eles começam a comer, o filho dele fala assim, nossa, papai, Deus é tão bom, né? Porque a gente vai comer a comida que a gente mais gosta e que muito tempo a gente não comia, que é macarrão com frango. E aí, esse menino, ele conta essa história. Depois eu vou achar essa história no Instagram e mando também lá no grupo para vocês verem. É muito legal, porque o filho dele testemunha isso agora. Mas por que eu estou contando essa história para vocês, irmãos? Porque o mais bonito da história para mim, que se conecta com a história de Esdras, que fala que enquanto ele orava, bateu na porta. Enquanto ele orava. Ah, meus irmãos, se a gente focasse a nossa vida em viver de joelhos, ao invés da gente ficar andando, procurando, tentando e fazendo do nosso jeito. Ah, meus irmãos, se a gente pudesse confiar cada vez mais no poder da oração e viver uma vida cada vez mais de oração, meus irmãos. Como que as coisas poderiam ser diferentes nas nossas vidas? Porque essa expressão, ela mostra, e ela é revelada várias vezes na Bíblia. Porque quando você ouve essa expressão, enquanto orava, você vai lembrar também que enquanto eles oravam, a terra começou a tremer e as portas da prisão se abriram. Vocês lembram disso? Paulo e Silas. Enquanto ele orava, seu rosto resplandeceu quando Jesus estava no monte. Enquanto ele orava, a porta da prisão se abriu e ele conseguiu fugir. Pedro, em Atos. Enquanto orava, nós só vamos experimentar o sobrenatural de Deus, nós só vamos experimentar um verdadeiro avivamento quando nós estivermos orando. Mas mais do que isso, meus irmãos, depois no verso 2 a gente tem uma confissão de arrependimento. Secanias aparece, né, um personagem. E ele vem e fala assim, Esdras, pode parar de chorar, cara, porque é o seguinte, eu estou aqui confessando o meu pecado, e muito além de confessar meu pecado, eu estou disposto a desfazer o que a gente fez. Não só eu, mas toda a comunidade de Israel, nós estamos dispostos a desfazer o que a gente fez. Meu Deus. Percebe o que é o avivamento? Que a gente tanto fala, né? Arrependimento, mudança de direção, uma volta totalmente para Deus. Isso é um verdadeiro arrependimento. Versículo 5, vamos lá, volta para a Bíblia. Versículo 5, Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais e os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. Então, até aqui rapidinho. É legal, né, que Esdras ele convoca uma assembleia extraordinária, né? Igual a gente faz aqui na igreja. Para quê?
Vamos convocar uma assembleia para todo o povo, para toda a igreja saber qual é a situação de que nós estamos. Então convoca todo mundo e vamos então deixar todo mundo a par do que está acontecendo. Aí, ó, lá no versículo 9, e é legal também aqui que fala que Esdras, ele deixa o povo fazer, os líderes fazerem isso. Enquanto isso, ele vai para um quartinho de novo, orar, jejuar, parou de comer, foi para lá e foi orar. Versículo 9. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa do motivo da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras, aqui é legal, irmãos, rapidinho, antes de eu continuar no 10. Aqui fala que eles estavam muito abatidos pelo motivo da reunião e também porque chovia muito. Ó, a mente, né, do povo de Deus. Ó, está chovendo muito. Uma vez Deus ficou com raiva do povo, né, pelo pecado do povo, e choveu e matou todo mundo. Está chovendo demais. Olha como é que o povo fica, né? Começa a linkar um monte de coisa que não faz sentido nenhum, mas por quê? Porque está com medo, né? Quando está fazendo coisa, a gente brinca, né? Quando a pessoa está fazendo coisa errada, você... Meu pai estava contando essa semana para mim, eu estava caminhando com meu pai, e meu pai falou assim, rapaz, tem um rapaz que trabalhou comigo, e ele tomou o carro do cara lá, que era o dono do carro, tomou o carro para trabalhar e nunca mais devolveu o carro. E o dono, que era dono do carro, cara, é um cara muito humilde e tal, não conseguiu fazer nada. O cara tomou o carro. E aí aquele cara vive agora desse jeito, né, ganhando dinheiro em cima do carro dos outros, tal. Aí meu pai falou que um dia eles estavam lá, né, no ponto de táxi lá, meu pai é taxista, aí estava no ponto de táxi, aí esse cara estava sentado assim no táxi, chegou alguém por trás assim, bah! Rapaz, falou que ele deu um pulo, mas ele parou lá do outro lado da rua. Por quê? Porque a gente sabe, meu irmão, que quando a coisa não está legal, qualquer coisa que acontece, a gente linka tudo. E é isso, estava chovendo muito. Versículo 10, então o sacerdote Esdras levantou-se e disse, vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos, das mulheres estrangeiras. Esdras aqui, irmãos, chama toda a comunidade, agora proclama o que deveria ser feito. Ele dá uma ordem para o povo. Ele chora, lágrimas de tristeza, e aqui está chegando o arrependimento, e agora ele fala assim, olha só, para o arrependimento, para o avivamento acontecer, vocês precisam corrigir o que vocês fizeram. Isso é uma ordem. Versículo 12. A comunidade toda respondeu em alta voz, olha que lindo, você está certo, devemos fazer o que você diz. Versículo 13, mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em 1 ou 2 dias. Portanto, foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a assembleia. Então, que cada um de nossas cidades que se casou com uma mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Vamos até aqui, irmãos, no versículo 14. O que aconteceu? Então, Esdras falou assim, ó, vocês pecaram, vocês estão errados. Falou para toda a comunidade. A comunidade falou assim, você está certo. Só que a gente não vai conseguir resolver isso em 1, 2 dias e está chovendo muito. Então vamos fazer o seguinte, eles fizeram uma proposta. Aí eles falaram assim, então cada cidade junta, investiga lá tudo que está acontecendo, e cada cidade vem, e aí o líder daquela cidade vai trazer ali os transgressores para que a gente possa ver o que vai acontecer, para ver o que vai ser feito. Então, isso que eles decidiram ali, levaram de proposta, e Esdras então vai aceitar. Só que no versículo 15, olha que interessante. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e o levita Sebatai, discordaram. Irmãos, nem sempre, presta atenção nisso, porque a gente tem vivido aqui na IBB uma mudança radical em tudo que tem acontecido aqui, né? O que Deus tem feito aqui.
Nem sempre todos vão estar conectados no mesmo propósito, nas mesmas visões. Não tem nada de errado com isso. A gente precisa entender que a democracia é isso. A maioria define o que será feito. É tão legal a nossa assembleia aqui, né, meus irmãos, que a gente fala, o pastor fala assim, aqueles que são favoráveis, digam sim, levante suas mãos. Quem é contrário também tem direito de voto, tem direito de discordar. Aqui tem um grupo que discordaram, só que não deixou de acontecer porque havia um grupo que discordasse. E aí no versículo 16, e assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no dia 1º do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No dia 1º do 1º mês terminaram de investigar todos os casos de casamentos com mulheres estrangeiras. Vamos lá. Pelo tempo que eles falam aqui, se passaram 3 meses até terminar a interrogação e a investigação. Então, eles ficaram 3 meses investigando todas as famílias, todas as cidades, para levantar tudo o que aconteceu. Sabe o que eles descobriram, irmãos? Mais de 100 transgressores. E desses 100 transgressores, 27 sacerdotes, levitas, cantores do templo e porteiros, líderes, indivíduos na qual se esperava uma obediência exemplar. Mas eles também sucumbiram a esses desejos. Os sacerdotes culpados prometeram separar-se das suas esposas pagãs e ofereceram sacrifício a fim de buscar perdão de Deus. E aí, a partir do versículo 18, que a gente vai estar aí na Bíblia aí, eu não vou ler, mas a gente vai ter a lista dos nomes dessas pessoas aí que eu citei aí, dos 100 aí, dos mais de 100 aí, e dos líderes. E aí ele vai trazer a lista desses nomes falando assim, cada um mandou a mulher de volta para casa e sacrificou um animal em pedido de perdão a Deus. E aí vai, do versículo 18 até o último versículo ali de Esdras, no capítulo 10, vai falar sobre essa lista. E aí, então, acaba o livro de Esdras, a gente vai encerrar o livro de Esdras. Amém? Correto? Não. Está muito fácil. Está muito fácil. Não. O livro de Esdras, irmãos, começa no capítulo 2 com uma lista de heróis judeus, pessoas que saíram de lá para ir para Jerusalém, enfrentando todo tipo de perigo. A gente lembra no capítulo 7, no capítulo 6, que eles estavam caminhando com medo de serem atacados. Então, eles tiveram uma lista de heróis que foram para Jerusalém para reconstruir tudo lá, para ajudar na reconstrução. E agora, no capítulo 10, o livro termina com uma lista de pecadores que desobedeceram a Deus, mas que, graças ao Senhor, colocaram a vida em ordem e acertaram a sua vida. Pastor Alisson, ele fala sempre isso aqui nos estudos de quarta-feira. Por que que isso está citado na Bíblia? Para mostrar que Deus ele não esconde os pecados do nosso povo, para mostrar que Deus ele não esconde o erro do nosso povo, mas para mostrar também que houve arrependimento, que houve mudança de vida, que houve transformação. Posso te falar uma coisa? Independente do perdão de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente faz. Porque tudo que eu faço tem uma consequência daquilo que eu fiz. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então, por que eu estou falando isso, Felipe? Porque eles foram perdoados, eles mandaram as mulheres de volta com os seus filhos para o outro povo. E aí eles resolveram o problema, não resolveram? Não. Eles receberam o perdão de Deus. Mas se você ir lá em Neemias, no capítulo 13, 30 anos depois, exatamente essas famílias vão dar um problema danado para Neemias. O perdão de Deus não exime a gente de sofrer as consequências dos pecados que a gente escolhe cometer. Nós precisamos tomar a decisão de parar de pecar. Porque muitas vezes a gente peca e a gente fala assim, não, mas Deus vai me perdoar, Deus é bondoso. Tudo bem, Deus ele pode te perdoar sim, meu irmão. Mas a gente precisa estar ciente que as consequências daquilo que a gente está gerando vai chegar.
Eu costumo dizer que a conta um dia chega. Vai chegar a conta, meu irmão. Vai chegar a conta. Precisamos entender que toda ação gera uma consequência, independente do perdão de Deus. Todos os atos vão gerar uma consequência. Na Bíblia a gente tem relatos infinitos, né, de exemplos assim. Alguns exemplos para os irmãos. Davi ele pecou, não é? Ele adulterou com uma mulher que era casada, fez maior caca, pecou, se arrependeu, né? Mas houve consequência. Houve consequência. Adão pecou e aconteceu o quê? Foi expulso. Houve consequência. Deus, ele perdoa pecados. Mas muitas vezes a gente não se liga que há as consequências daquilo que a gente está fazendo. A conta vai chegar. E nós precisamos entender isso. Então, irmãos, presta atenção nisso. Isso pode mudar a nossa vida para sempre. Melhor do que confiar no perdão de Deus é não pecar e colher os frutos da desobediência. Esdras nos ensinou muito durante todas essas semanas que a gente estudou o livro dele. Eu tenho certeza que ele falou profundamente aos nossos corações, porque é a palavra de Deus, é uma palavra que confronta a nossa vida, o nosso coração, e a palavra de Deus é exatamente isso. Uma palavra que sempre vai nos edificar, seja para nos dar esperança, seja para nos dar paz, seja para nos confrontar e nos tornar pessoas melhores. Então o livro de Esdras termina dessa forma, mas trazendo a esperança para a gente, que Deus, ele continua perdoando pecados. Deus, ele continua cuidando do seu povo. Deus, ele não esconde os erros do seu povo, mas ele mostra para que a gente possa entender que a gente também pode ser perdoado. Então aqui, irmãos, a gente encerra nessa noite o livro de Esdras, e a partir de semana que vem, nós começamos então o mês da juventude. Chegamos em agosto, e nós da Igreja Batista, nós comemoramos, então as igrejas batistas comemoram o mês da juventude. Então, a partir da semana que vem, nas quartas, né, nos domingos, na quarta-feira, nós vamos falar sobre o tema do mês dos jovens. Para mim, tá, de todos esses anos, eu vou fazer 10 anos, para a galera aí, ó, que me conhece há muito tempo, fazer 10 anos liderando jovens e adolescentes aqui na Betânia, irmãos. 10 anos, em janeiro do próximo ano. Tá? 10 anos. Prepara um presente aí. Cara de pau, né? Ó, cheguei aqui com o cabelo preto, hein? Ó, quero indenização. A partir de semana que vem, a partir de domingo, irmãos, nós vamos começar a falar que, para mim, é o tema, é o maior tema, é o mais importante, o tema mais relevante que a gente precisa ouvir. Sabe qual que é? Vem domingo na EBD que você vai saber. Domingo será revelado na EBD. Então não deixe de estar aqui no domingo e não deixe de orar, né, pela nossa juventude, pelos nossos adolescentes, pelos nossos pré-adolescentes, por toda a galera aí. E eu tenho certeza que Deus não vai falar só com eles, mas vai falar com toda a sua igreja. Porque a gente traz um tema para eles, mas na verdade esse tema sempre fala com toda a igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar, encerrar o culto nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, muito obrigado por esse estudo de Esdras, muito obrigado por o Senhor permitir, Senhor Deus, que a gente tivesse acesso a esses escritos tão importantes que nos faz crescer tanto, meu Deus. Pai, que a gente possa viver uma vida de oração, e que tudo o que aconteça na nossa vida aconteça enquanto a gente estiver orando, para que a gente confie que não é na nossa força, mas é na força do Senhor, para que a gente não confie mais naquilo que eu posso fazer, mas que eu confie plenamente no Senhor, meu Deus. Por isso, Pai, queremos agradecer ao Senhor por esse texto tão belo que o Senhor nos apresentou aqui através da vida de Esdras. Pessoas tão corajosas, Pai, que enfrentaram todo tipo de desafio para tentar reconstruir a sua cidade, Pai. Jerusalém. Muito obrigado, Senhor Deus, por todos os ensinamentos, por todas as lições, e que nós possamos, Pai, nos apegar a essa mensagem.
para que a gente possa ser transformado todos os dias, Pai, restaurados, para que a gente viva um avivamento na nossa vida, um avivamento que nos traz arrependimento, mudança de direção, mudança completa na nossa forma de viver, meu Deus. É isso que nós esperamos, Pai, e é isso que nós queremos, Pai. Por isso, Senhor Deus, aviva-nos, ressuscita, Pai, o vale de ossos secos, ressuscita, Pai, aviva nossos corações, Pai. Acende a chama nos nossos corações para que a gente possa viver para a sua glória, Senhor Deus, para que a gente nunca possa se esquecer dos seus mandamentos, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. E nessa noite, Pai, que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja com todo o seu povo espalhado na face da terra, em especial a todos que estão aqui nessa noite, Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Espero vocês domingo no EBD para a revelação do grande tema do mês dos jovens desse ano. Deus abençoe.